Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo de língua portuguesa para vocês, dessa vez sobre o tema artigos e gênero do substantivo, que é o gênero masculino e o gênero feminino. Então no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre os artigos, citei que os artigos eles acompanham os substantivos, mas não falei o que eram os artigos e qual a função deles acompanhando os substantivos. Então dessa vez a gente vai estudar um pouquinho especificamente sobre os artigos. Então, para começar, o que são artigos? Artigos são palavras que acompanham os substantivos, determinando o seu gênero, pode ser o gênero masculino e o gênero feminino, como a gente está estudando, como também determinando o número, ou seja, o singular e o plural, que vocês já devem ter estudado em momentos anteriores. Então, os artigos eles se dividem em dois grupos. A gente tem os artigos definidos e temos os artigos indefinidos. Então, durante o vídeo a gente vai ver por que eles recebem essa classificação de definidos e de indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. O artigo o ele é um artigo que indica o masculino e o singular. O artigo a indica o feminino e o singular. O artigo os, ele indica o masculino e o plural. E o artigo as indica o feminino e o plural. Então a gente pode ter agora alguns exemplos práticos do uso desses artigos na escrita da língua portuguesa, no estudo da língua portuguesa. Então aqui, o garoto foi jantar. Então, como eu disse, os artigos definidos, eles recebem esse nome justamente porque eles definem o ser os seres dos quais eles estão falando. Ele especifica de qual ser ele está falando, a qual ser ele está se referindo. Como, por exemplo, aqui nessa frase, o garoto foi jantar. Então, quem foi jantar? O garoto. Não foi qualquer pessoa, não foi outra pessoa, não foi qualquer garoto, foi o garoto que foi jantar. Então, por isso que a gente diz que esse artigo ele é definido, porque ele especifica de quem ele está falando. Na outra frase, ganhei a bicicleta desejada. Então aqui tem a presença do artigo a, indicando que a pessoa ganhou a bicicleta desejada. Não foi qualquer bicicleta, não foi uma bicicleta qualquer, não é? Foi a bicicleta desejada. Então por isso que a gente diz que ele é definido, ele está definindo qual foi a bicicleta que a pessoa ganhou. Nessa outra frase, Luísa convidou os amigos. Então está dizendo que Luísa convidou quem? Os amigos, não foi outras pessoas, não foi os primos, não foi os irmãos, foi alguns amigos, foi os amigos dela. Então esse artigo aqui, os, está indicando, está especificando quem foi que Luísa convidou. As meninas foram viajar. Então aqui tem o artigo as, dizendo quem foi viajar. Quem foi viajar? As meninas. Então ele especifica, definindo quem foi que foi viajar. Nesse caso aqui foram as meninas. Então por isso que eles recebem o nome de definidos, porque eles definem, eles mostram claramente de quem eles estão falando. Já os artigos indefinidos são os artigos uma, uns e umas. O artigo indefinido ele indica o masculino singular. O artigo indefinido uma indica o feminino singular. O artigo indefinido uns indica o masculino plural. E o artigo indefinido umas indica o feminino e o plural. Então aqui a gente tem alguns exemplos práticos do uso desses artigos. Por exemplo, um dia iremos nos ver. Então, olha o uso aqui do artigo indefinido um dia. Qual foi o dia? Ele especificou? Ele disse certamente qual era o dia? Não, ele disse que é um dia qualquer, né? Então por isso que ele é um artigo indefinido. Uma certa tarde caminharemos. Ele disse qual era a tarde, se era na tarde do domingo, na tarde do sábado, na tarde do feriado, da Páscoa, não disse. Então, por isso que esse artigo ele é indefinido também, porque ele não especifica qual é a tarde que ele está falando. É uma certa tarde, qualquer tarde. Joana convidou uns amigos. Então, não está dizendo quais foram os amigos que ela convidou. Está dizendo que ela convidou uns amigos. Então,
Aqui mais uma vez a prova de que esse artigo é um artigo indefinido. Comprei umas camisas novas, então aqui ele está dizendo que comprou umas camisas, não disse se as camisas eram de manga, se eram regatas, se era camisa social. Ele disse que comprou umas camisas, não especificando quais foram essas camisas que ele comprou, não é? Então, como a gente viu no exemplo, a gente provou aqui que os artigos definidos, eles falam especificamente, eles se referem especificamente a quem eles estão se referindo ou de quem eles estão falando. Já os artigos indefinidos, eles não citam diretamente a quem eles estão se referindo. Dá para entender o que está dizendo, o que está se querendo dizer, mas não especificamente do que estão falando. Ou seja, fica uma coisa vaga, como se faltasse algo para a gente entender melhor do que eles estão falando, não é? Então, lembrando que os artigos, como aqui já está dizendo na definição de artigos, eles servem para determinar o gênero e o número do substantivo, e por isso eles devem concordar com o substantivo. Ou seja, os artigos, se eles estão no singular, o substantivo também deve estar no singular. Se estão no plural, o substantivo também deve estar no plural, para que haja uma concordância e para que a sua escrita, não é, ela fique correta. Até mesmo a sua leitura, se você, por exemplo, estiver lendo algum texto e perceber que um artigo não está concordando com o substantivo, você vai ver que ali tem alguma coisa que não está batendo, que não está dando certo, tá bom? Então, essa foi a explicação sobre os artigos, principalmente no que se refere ao estudo dos substantivos, masculino e feminino, como também ao gênero do substantivo. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até o próximo vídeo.